Mauro, patrão, seja bem-vindo. Tá aí, gostei do bigode agora, mais uma vez aqui, você deu uma caprichada, você sabe que eu acho bacana, né? Ô Mauro, tanta coisa aqui, importante, um programa histórico, pode ligar o seu áudio aí para gente, para já te ouvir, quero saudar você, agradecer muito a sua presença aqui, eu sei que você preparou uma análise aí da conjuntura brasileira nesse momento, mas queria que você começasse falando do Rio Grande do Sul, de tudo que foi dito aqui, você acompanhou parte, né? Eu percebi que você acompanhou parte dessa discussão. Quer dizer, parece que agora foi muito bem encaminhado, a impressão que dá a partir desse processo de ontem, em especial, a meu ver, em que o Pimenta é nomeado ali uma espécie de interventor e que os planos são todos ali organizados, né? Então, por favor, patrão, com a sua palavra. Tudo bom, Conde? Tudo bom, audiência? Obrigado pelo convite. É um momento muito delicado. Eu acompanhei atentamente tanto o Fernando Brito quanto o Miguel Rosseto. Eu concordo com muita coisa que o Fernando Brito colocou, assim, no sentido do tom e da precaução. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente avaliar como é que as coisas vão se dar. Eu estou reconhecendo que ontem foi um evento muito importante, mas eu acho que a gente não sabe muito bem ainda como as coisas vão se dar, né? Então, eu acho que é importante ter um pouco de cautela. Eu acho que é importante também a gente aproveitar esse espaço para tentar esclarecer algumas coisas que, eventualmente, claro que eu não sou, obviamente, dono da verdade, mas eu fui atrás, enquanto eu via o debate que você estava promovendo, eu fui atrás da legislação de cada uma das MPs, fui olhar o que estava escrito em cada uma delas, né? E eu acho que existe um pouco de... Eu não sei se eu que não entendi ou realmente tem alguma confusão aí no ar. Então, por exemplo, em relação a dizer que o Ministério Extraordinário é uma espécie de GLO civil, eu acho que é um tanto exagerado. Se você olhar a MP, não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhada na MP diretamente, o que o Ministério vai cuidar é das ações do próprio governo federal, quer dizer, as ações dos governos estadual e municipais, em particular a da Porto do Eduardo Alegre. Leite, do Estado do Rio Grande do Sul. Oi? Do Eduardo Leite, do governo do Estado. Não, eu estou falando... Não, você não me ouviu. Estou falando assim, as ações estaduais e as municipais, em particular a de Porto Alegre, tá certo? São vários municípios, não é só Porto Alegre, correto? Certo? Perfeito. Isso. Estou falando desses entes todos, eles vão continuar atuando. Quer dizer, porque vai existir uma ação coordenada do governo federal e que eu acho que corretamente está centralizando num ministério extraordinário para coordenar as ações federais. É que o dinheiro vem do governo federal, né? Sim, mas tem parte do dinheiro que vem do governo federal que não vai passar por esse ministério. Então, assim, tem que ter clareza. Eu acho que tem uma confusão. Achar que todo o dinheiro que foi liberado, por exemplo, esse dinheiro da dívida que não vai ter que ser pago, ele não tem a ver com esse ministério. E tem várias outras questões que me parece que, assim, existe uma confusão até por não estar indo diretamente na legislação e vendo o que essa legislação está dizendo. Outra coisa que também me deixou um pouco... eu percebi uma certa mudança de humor, de um pessimismo para um otimismo que eu acho um pouco exagerado. Eu não acho que a gente nem tem que estar tão pessimista, mas também não é uma mudança assim que dá para agora caracterizar como uma mudança da água para o vinho. Vamos lembrar que isso é um pouco uma coisa que eu concordo com o Fernando Brito, a gente, principalmente na imprensa e mesmo a mídia progressista, a gente funciona muito em termos de ondas, não é isso? Então, por exemplo, a gente não está mais falando sobre o 8 de janeiro, o que aconteceu com aquele inquérito, eu me lembro que era só o que a gente falava sobre isso, eu vim aqui algumas vezes, e mesmo que eu fosse convidado para falar sobre economia, a gente acabava falando sobre esses assuntos, porque eram uns assuntos e ficou completamente fora
do nosso radar, né? Nem acho que a gente tem que perder o radar daquilo, porque eu acho que é uma coisa super importante para o Brasil, mas também a gente não vai achar que essa questão da emergência que a gente está passando agora, que faz corretamente a gente ter atenção total para esse assunto, que isso vai acontecer e permanecer assim durante os próximos meses. Não vai. Daqui 2 meses, se não tiver uma chuva parecida, a gente não vai estar falando da crise do Rio Grande do Sul da mesma maneira que a gente está falando agora. Você concorda com isso, né? Claro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber entender o momento, saber entender a gravidade do momento. Essa coisa que o Rosseto falou da solidariedade é muito importante, mas eu acho que também é importante separar um pouco o joio do trigo, do que é mais permanente e o que não é permanente. Perfeito. Então, eu vou pedir para você dar uma avaliação breve, né, da engenharia financeira e jurídica, consequentemente, que o governo federal disponibilizou para, digamos, capturar esse processo aí de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Não, e é muito interessante. É importantíssimo. É muito interessante você perceber que as medidas provisórias mais importantes todas estão sendo assinadas pelo Haddad. Então, o Haddad continua sendo o cara que organiza. Né? Eu acho ainda que falta uma coordenação melhor palaciana. Então, os ministros palacianos, a meu ver, não têm um desempenho à altura do Fernando Haddad. Eu acho que o Fernando Haddad ele acaba tendo que fazer mais do que ele deveria, porque os outros fazem, digamos assim, não tanto quanto ele, Fernando Haddad, faz. Então, por exemplo, eu sinto que a engenharia financeira toda e a própria articulação com o governador, visivelmente, foi feita pelo Fernando Haddad. Em conversas entre suas... Isso está sendo falado o tempo inteiro. Quando você ouve o Fernando Haddad falando nos anúncios com o próprio governador, isso fica claro. Eles é que estão conversando. Claro que tem a participação dos outros ministros, mas é o cara que faz o papel da Casa Civil, e ele é o ministro da Fazenda. Isso é uma coisa um pouco, para mim, eu não consigo entender totalmente por que isso está acontecendo dessa forma. Talvez por conta de algum tipo de dificuldade subjetiva dos outros ministros, né? Que tem dificuldade de fazer esse papel de maneira tão brilhante quanto o Haddad faz. Mas, de qualquer forma, isso está sendo feito. Eu acho que a resposta ela está sendo construída de uma maneira muito cuidadosa. Eu acho que o Haddad, que é esse, digamos assim, esteio do governo, na minha visão, ele recebe muita pancada à toa. Por exemplo, eu mesmo já coloquei aqui algumas vezes que eu sou crítico de vários aspectos do arcabouço fiscal. E eu sei que algumas dos artigos do próprio arcabouço fiscal não foram exatamente o que o Haddad, que o governo gostaria. Foi o que aconteceu, dada a correlação de forças no Congresso. Mas, por exemplo, isso é uma certa confusão também. Achar que, por conta desse gasto extraordinário, tudo vai ser modificado a partir de agora. Isso não é verdade. Sinto dizer. Primeiro, em relação ao ministério que foi criado, é ainda uma medida provisória. Se tiver alguma coisa que o Lira ou o Pacheco não querem, essa medida provisória vai ser alterada. Então, assim, vamos muito devagar com essas expectativas exageradas, porque eu acho que essas expectativas podem se frustrar rapidamente. Só fazer um parêntese para justificar a expectativa forte, é que o presidente Lula realmente ele acabou aglutinando um grupo sem precedentes na história brasileira. Quer dizer, isso sim, isso sem dúvida. Só que por isso que dá a impressão que está todo mundo unido, né? Não, mas eu acho que isso aí a gente tem que ser menos ingênuo. As pessoas estão todas unidas para foto. A política também tem muito de teatro, né, Gustavo? Claro. Não é assim. A gente tem que esclarecer as pessoas que, na emergência, todo mundo diz que se une, o governador coloca o colete, como disse outro, o colete é colocado e ele fica limpinho até o final do dia, né? Quer dizer, é um colete meio que cenográfico. Não, a gente tem que ficar com um pouco de clareza e não sermos levados pela, digamos assim, componente teatral, que faz parte, porque mobiliza as pessoas e tal. Mas eu não acho que essa unidade ela é totalmente genuína. Eu acho que o Lira e que o Pacheco vão agora exigir menos do governo do que eles exigiam antes. Vão criar menos dificuldade. Vai ser eles vão esperar um pouquinho. Claro, isso. Né? É só isso. É só isso. E te digo mais, não fere o arcabouço em nada. As medidas necessárias para
aperfeiçoar o arcabouço ainda vão ter que ser construídas e lutadas para serem feitas por quem acha que tem que mudar. Peraí, deixa eu só terminar esse ponto que é importante. Quando você tem estado de calamidade pública, tanto na lei de responsabilidade fiscal quanto no arcabouço, você pode fazer um gasto extraordinário. E o gasto que foi feito na pandemia é muito maior, uma espécie de contragosto do Bolsonaro, mas foi feito um gasto muito maior do que esse. Então, assim, quando existe um estado extraordinário, isso não tem nada a ver com a política fiscal e, enfim, o que rege a política fiscal, que é a lei complementar. Agora, isso significa que a lei complementar não precisa ser aperfeiçoada? Não, eu acho que a lei complementar tem que ser aperfeiçoada. Só que eu acho que a gente tem que colocar a pé no chão e não pode ficar exigindo coisas que são impossíveis. Porque isso aí, se você for de um partido bem pequenininho de oposição, à esquerda ou à direita, você pode, principalmente se você for realmente oposição, você pode falar o que você quiser. Agora, se você está no governo, você não pode vender ilusão, porque não só depende da correlação de forças, mas depende de como é que realmente a economia funciona. Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte: não, agora a gente vai acabar com... a gente acabou com o teto do Temer e colocou o teto do Haddad no lugar. Agora a gente vai acabar com o teto do Haddad e vai colocar nada no lugar. Isso não vai acontecer. Não é assim que as coisas funcionam. Por conta da correlação de forças no Congresso e fora do Congresso, na sociedade como um todo, mas também porque você pode ter um teto que não seja um teto que atrapalhe o governo fazer o que o governo tem que fazer, certo? Então, assim, eu acho que quando a gente quer demais, a gente acaba tendo menos do que a gente consegue. Tá aí o Mauro trazendo essas informações. Claro, a gente faz também uma espécie de movimento de pêndulo, assim, né? Equilibrando otimismo e tudo mais. O que me pareceu, e assim, eu não queria continuar na questão do Rio Grande do Sul, porque tem outros assuntos que você tem, então, mas não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas que essa necessidade do investimento social, no sentido de retomar, isso pode trazer novos ares para o governo, quer dizer, sabendo de todos os problemas. Sim, né? Sim. O próprio mas eu ainda acho... Oi? Concordo com você, mas eu ainda acho que existe um problema de coordenação sério dentro do governo. Ah, sim. E eu acho que existe eu me lembro de ter ouvido você falar uns dias desses atrás que queria o Lula mais cercado por cientistas, coisas desse tipo, né? Foi num determinado momento que você estava um pouco mais pessimista. Eu não sei se é só isso que a gente precisa, mas isso seria uma coisa também interessante. O que eu acho é que o presidente da República, apesar de eu achar que o Lula acerta muito, eu acho que o presidente da República é o responsável também pelas pessoas que estão próximas dele. Se existe uma deficiência de coordenação, e se o próprio presidente, de vez em quando, está reclamando com seus ministros, eventualmente ele tem que fazer mudanças. Eu sei que, assim, pelo menos é aparente que o Lula tem muito incômodo em fazer mudanças de nomes de pessoas, né? Assim, pelo menos a gente sente que ele resiste bastante, mas às vezes tem que mudar. Por exemplo, um caso desse era a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação não está funcionando a contento desde o início. Né? Assim, isso é falado... é só responsabilidade do ministro que agora vai para um outro ministério? Não vou dizer que é só responsabilidade dele, mas é claro que o ministro da SECOM é o cara que deveria organizar e coordenar as ações de comunicação do governo. Com as mídias alternativas, com a sociedade, etc., com os outros ministérios. Eu acho que isso não estava sendo bem feito. Entende? Então, assim, e continua. Esses problemas perduram, não tem dúvida nenhuma disso. Por isso que eu não estou com esse otimismo todo, você está entendendo? Não, eu acho que eles mudam. Talvez você tenha entendido até, inclusive, você talvez esteja se baseando um pouco na minha posição de ter gostado do que eu vi que aconteceu ontem, né? Mas, evidentemente, tem uma pletora de situações, né? Às vezes você fala assim, não, tem aqui um gancho importante para o governo acho que começar a se organizar melhor. Agora, acho que é uma oportunidade. Vamos falar, eu queria que você... Fique à vontade para trazer o tema que você quiser, de qualquer maneira, mas eu queria que você falasse das federais e da greve. Eu vi ontem uma oferta do governo de 31% de reajuste.
Você está acompanhando? Como é que está essa situação? Não, eu tô acompanhando, mas eu tô falando isso porque, assim, boa parte do que eu queria falar, eu já falei, eu consegui conectar essa questão do arcabouço, essa questão do delírio, que eu acho que às vezes tem demandas que são meio delirantes, com a própria questão do Rio Grande do Sul. E é bom ter falado isso para poder falar, por exemplo, desse assunto. Então, por que eu falei isso tudo? Porque existem pessoas que criam uma expectativa de que, pronto, agora a gente vai não só repor toda a inflação que a gente perdeu com o Bolsonaro, ainda vamos ter ganho real. Não é isso que vai acontecer. Entende? Então, assim, eu acho que dá para se fazer críticas ao governo em vários pontos, mas eu acho que a gente tem que saber fazer essa crítica. O que eu acho, assim, o que eu me distancio de boa parte das pessoas na esquerda não é tanto dos objetivos, porque eu acho que a gente tem os mesmos objetivos, mas eu acho, às vezes, que as pessoas elas fogem um pouco da realidade. Então, por exemplo, eu consigo imaginar que o governo poderia ter negociado melhor essa questão dos aumentos com servidores. Essa história de ter negociado primeiro com certas carreiras, inclusive, entre elas, carreiras golpistas, como a da Polícia Rodoviária Federal, não estou dizendo que todo mundo da Polícia Rodoviária é golpista, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente sabe que existe uma animosidade em relação ao governo e existiu um apoio explícito dos quadros, de vários quadros em relação ao governo Bolsonaro durante a eleição. E aí a gente dá um aumento antecipado no ano passado para esse pessoal, é claro que gerou uma expectativa enorme do resto das categorias, né? Então, assim, eu acho que isso poderia ter sido feito de outra forma. Agora, com isso eu não estou querendo dizer, então o governo pode dar o aumento que a gente estava merecendo. Não é assim, pessoal. O governo nosso está num momento de grande dificuldade. As pessoas têm que cair na realidade que o 8 de janeiro ainda não foi resolvido. Apesar da gente não estar falando mais no assunto, essas questões ainda estão aí. E a questão econômica ainda é delicada. E acho que o Fernando Haddad, milagrosamente, eu tenho críticas ao Haddad, mas ele é um cara que tem muita habilidade. Ele está conseguindo, inclusive nessa questão do Rio Grande do Sul, levar esse barco que está navegando em águas muito tortuosas de uma maneira que eu acho bastante prudente. Então, assim, em relação às greves, é um pouco isso. Quer dizer, as pessoas têm que, na minha visão, e eu sou professor universitário, acho que a gente tem que colocar um pouco o pé no chão. Eu acho que as reivindicações são, em grande medida, corretas, são, em grande medida, justas, mas a gente tem que saber o que o nosso governo é capaz. E aí eu estou falando nosso mesmo, porque eu apoiei, ajudei e eu trato como nosso governo. E é isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque senão, daqui a pouco, a gente vai obter o contrário do que a gente quer. Um enfraquecimento do governo, daqui a pouco vai ser um desastre das eleições municipais. O interessante é que essa discussão das federais, do aumento, está se dando num terreno civilizado. Eu não vi até agora, truculência de nenhum dos lados. Não sei se eu estou enganado. Não tem truculência nenhuma. Acho que isso já é uma grande coisa positiva já. Sim, mas eu não vejo perspectiva da greve terminar tão cedo. E eu acho isso muito ruim. Já tem mais de um mês de greve. Eu acho que a gente tem que saber que existe um custo para fazer a greve. Claro. E o custo, nesse caso, é o custo do aprendizado dos estudantes, certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no mais rápido possível e tentar fazer esse acordo, né? Acho que ambos os lados, aparentemente, estão conseguindo conversar, e isso é muito bom, mas tem que chegar ao final num acordo. O outro assunto que eu queria colocar, o último assunto que eu pensei em falar, é também esclarecer um pouco sobre essa questão do valor de mercado da Petrobras. Você falou um pouquinho sobre a mudança claro. do comando da Petrobras, saiu Prates, né? Que por muitas pessoas foi caracterizado como um cara que não teve habilidade política. Então, você vê que a habilidade política é também muito importante, né? Ele perdeu a confiança do próprio presidente, ele se colocou, independente de você criticar ou não a política que ele estava fazendo dentro da própria Petrobras, ele acabou tendo inabilidade política. E aí, no final das contas, está sendo substituído por uma outra pessoa. Mas eu queria esclarecer um pouco essa história. O que é o valor de mercado? Tá certo?
Valor de mercado eu não sei se você sabe o que é o valor de mercado. Como é que a gente computa o valor de mercado? Você sabe? Você sabe? Olha, tecnicamente, enfim, é o que o mercado avalia, né? É uma oscilação assim. Não é assim que é feito. Não é assim? O mercado ele avalia cada ação. Então, se você tiver, por exemplo, num dia, e muito poucas ações foram vendidas e compradas, você estabelece lá o preço de compra e venda das ações, de qualquer empresa, em particular da Petrobras, certo? Não tem a ver com a estimativa do valor da companhia como um todo, se eu fosse colocar ela para vender como um todo no mercado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Portanto, esse valor de mercado não tem sentido econômico nenhum. O sentido econômico é o sentido da ação. A ação agora está barata, a ação está cara. Mas você usar o valor da ação, multiplicar pelo número de ações, dizer que isso é o valor da ação, isso não tem significado econômico nenhum. Imagina se a Petrobras fosse agora vender todas as ações dela, agora, todas as ações, num só dia. Você acha que ela ia vender por esse preço que está aí? Ou você acha que, inundando o mercado de ações para vender, o preço das ações iria ou não cair? Você consegue entender a diferença entre essas duas coisas? O que eu sentia quando vi valor de mercado, quer dizer, saiu o Prats, a Petrobras perdeu 34 bilhões de valor de mercado, é que isso é tudo um pouco fictício. Quer dizer, não tem importância. Não tem importância. Não tem importância nenhuma. A imprensa cai nisso porque é sensacionalista. Porque é conveniente. Porque é conveniente. Porque sim. Se fosse para defender, ela diria que não tem importância nenhuma. Como é para atacar, ela vai dizer que tem muita importância. Ela diz: a Petrobras perdeu 9 bilhões. A Petrobras... Isso é uma... se só existisse num dia 2 compradores, aliás, um comprador e um vendedor, e a ação caísse 10%, o valor inteiro, só 2 ações teriam sido negociadas, só 2 ações, uma sendo comprada, outra sendo vendida, tá certo? E aí você teria uma queda de 10% no valor inteiro da economia, isso não faz o menor sentido. Geralmente, o que acontece quando tem uma mudança brusca como essa? Sai alguém, entra alguém, a maior parte das pessoas nem vende nem compra, fica aguardando. Tá certo? É só os especuladores, os avisados, gente que quer ganhar. Então, assim, normalmente, inclusive, quando há uma coisa desse tipo, e você olha o número de ações que são negociadas naquele dia, diminui radicalmente. Tá certo? Então, assim, é uma confusão feita de maneira deliberada, porque, infelizmente, a nossa imprensa não está aí para esclarecer. Tá certo? Eu acho que nós, que estamos aí do outro lado, na imprensa progressista, temos que ajudar a esclarecer as coisas. E, para isso, é muito importante programas como o seu e outros programas que, inclusive, ofereçam mais debate, porque falta debate. Aí uma pessoa fala uma coisa dessa e não tem ninguém para rebater, você entende? E fica como verdade, é isso. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. É por isso que a gente tenta aqui no programa, humildemente, também trazer essas discussões à baila aqui. Meu querido Mauro Patrão, chegamos no final aqui do 11 News, uma edição muito bacana, muito prazerosa de fazer. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui. Continue com a nossa programação. Mauro, obrigado. Não deu para falar, deu para falar de tudo que a gente tinha combinado, mas depois eu estou curioso para questões aí da condução econômica, da desoneração e tudo mais. A gente vai marcar mais uma vez para você voltar aqui.